Desinflamação e saúde mente e corpo não se resumem à boa alimentação e à rotina saudável, sabia? Como assim? Você tá maluca, Van? Você sempre conta pra gente aqui da importância da boa alimentação, da rotina saudável, como é pro Ayurveda, pro yoga e assim por diante. Agora você fala o contrário? Não é o contrário. É que, segundo o Ayurveda, não basta isso. A gente precisa dar um passinho além se a gente quer ter uma vida realmente desinflamada. E hoje a gente vai conversar sobre isso aqui nesse episódio. Então, você já sabe. Se tá aí no YouTube, se inscreva no canal. Se tá no Spotify, acompanhe Ayurveda Brasil Podcast, ativa a notificação de ambos e bora conversar sobre esse tema. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Tá lá no Ashtanga Hridaya. Quem tiver boa conduta alcança longevidade, saúde, riqueza e boa reputação. Agora, que boa conduta é essa e o que é a Ashtanga Hridaya? Bom, vamos entender isso. Primeira coisa, sobre boa conduta a gente já vai conversar. E sobre a Ashtanga Hridaya, o Ashtanga é um dos Samhitas. Samhitas, então, são vários livros ou, portanto, é um compilado aí de obras que forma referência para a gente estudar o Ayurveda. É daí que a gente tira o Ayurveda. Se a gente não sabe o Samhita, se a gente viaja, se a gente não sabe nem de onde a gente está tirando a informação, não é Ayurveda. Todo o Ayurveda, toda essa sabedoria para te promover saúde, curar doenças de forma natural, esses princípios todos são embasados nesses Samhitas. O Ashtanga Hridaya é um dos Samhitas. Então, o Ashtanga Hridaya é um compilado de livros, que é uma das referências do Ayurveda. Junto com o Ashtanga Hridaya, o Charaka Samhita e o Sushruta, eles formam a grande tríade. A grande e tem a pequena, que aí é outro assunto. Depois a gente conversa sobre isso, se você quiser, coloca aqui embaixo, tem interesse, eu quero saber mais sobre os Samhitas, o que é isso, quando foram escritos e tudo isso, e a gente faz um episódio, eu faço um episódio sobre isso para você. Mas hoje é importante que você saiba que a questão da boa conduta é parte, então, de uma boa saúde, de uma promoção de saúde, disso que eu estou chamando aqui de vida desinflamada. E eu te separei aqui 2 trechinhos bem pequenos do Ashtanga Hridaya mesmo, do capítulo 2 do livro que a gente chama de Sutrasthana, sobre a questão da boa conduta, né? Então, que boa conduta é essa? A gente tem um comentário aqui bem interessante. Diz assim que várias questões desse código de conduta, eles foram caindo ao longo dos anos. O que significa isso? Que coisas que eram consideradas importantes para a conduta em determinados períodos históricos e que depois deixaram de ser importantes, ou porque era um absurdo mesmo, ou porque já as sociedades mudaram tanto que aquilo já não dava mais para ser considerado, isso caiu. E isso não está mais aqui, então, nos Samhitas. E é interessante esse ponto inicial. Por quê? Porque a gente consegue enxergar como o Ayurveda não é uma ciência estática, como ela foi também se formando ao longo dos séculos. Esse tipo de comentário, ele indica pra gente uma movência da construção do Ayurveda enquanto ciência. Então é bem interessante isso, por isso eu queria chamar a atenção deste comentário para você. Agora vamos para os slokas, que são os versos que tratam então dessa questão de boa conduta, mas não só. Eu vou ler os 2 slokas, um deles fala diretamente de questões de boa conduta e o outro, ele traz uma conduta para a sua saúde mental. E é muito interessante porque a gente vai fazer um paralelo com o yoga no segundo sloka, beleza? Então vamos lá. Primeiro, compaixão por todos os seres vivos, doar presentes, controlar as atividades do corpo, da fala e da mente, sentir amor próprio com relação aos interesses dos outros. Estas são regras adequadas de boa conduta. Então, olha só, a gente entende, então, eu já falei aqui para você, que a boa conduta para o Ayurveda, ela é promotora de longevidade, de boa saúde,
de riqueza e de boa reputação na sociedade. Bom, olha só a primeira coisa que aparece nesse sloka, nesse verso desse trechinho aqui que a gente está destacando. A compaixão por todos os seres vivos, né? Doar presentes, ou seja, dar coisas de todo o seu coração, oferecer para outra pessoa algo que é importante, né? Então, assim, que faz sentido, porque a gente tem que pensar que dar presentes aqui nesse período não é você ir ali no shopping comprar um negócio e dar, né? Não é isso. Então, dar presente, o presente significava algo muito importante, né? Era algo que era parte de você, era parte, carregava o seu sentimento, carregava algo de bom para outra pessoa, não era um simples objeto. Então, é muito importante destacar isso. Segunda coisa é ter compaixão por todos os seres vivos, ou seja, uma boa regra de conduta, isso tem sido retomado hoje, né, o debate sobre essa questão dos animais e etc., não só dos seres humanos, mas tipo, cara, isso traz longevidade, isso traz saúde. Então, e por que traz? Se a gente for comparar com a medicina moderna, a gente já tem estudos que falam sobre essa questão, do quanto que isso vai aumentando hormônios, por exemplo, como a dopamina, a serotonina no nosso corpo, e a gente fica pessoas mais felizes quando a gente faz o bem, seja para um bichinho ou para uma pessoa. Então é muito interessante essa questão. A segunda coisa que ele aponta aqui, controlar atividades do corpo, da fala ou da mente. Que controle é esse? É o controle, é o uso adequado. Eu gosto bastante do Ayurveda quando a gente pensa nessa coisa sempre do equilíbrio. O uso adequado da fala, o uso adequado do seu corpo, o uso adequado de sua mente, ou seja, o corpo também está relacionado com os sentidos, que ele não traz aqui nesse sloka, mas traz em outros. Então, quando você usa os seus sentidos de forma equilibrada, de forma que você consiga nem usar de mais nem de menos, né, nem se cansar demais, por exemplo, ficar o dia inteiro no computador, a noite inteira na tela de um celular e assim por diante, você está usando excessivamente a sua visão. Então, quando você faz um bom uso dos sentidos e do seu próprio corpo, você vai conseguindo um equilíbrio que vai trazer longevidade e saúde. O mesmo para a nossa fala e para a mente. Para o Ayurveda, essa coisa da gente falar demais, coisas que não importam, não é uma coisa tão positiva assim. Tipo, sabe aquela coisa de que fala, você não sabe nem o que você tá falando, nem por que você tá falando e você continua a falar. É tudo um vata desequilibrado no geral, é uma mente rajásica. Então a gente, muitas vezes, não em todas as pessoas, mas em algumas pessoas a gente consegue notar que tem um desequilíbrio nessa fala. A gente se cansa. Então às vezes a pessoa fala tanto na nossa cabeça que você fala, nossa, cansei. É desse tipo de fala que o Ayurveda está se referindo quando diz que é importante a gente controlar a fala. É importante a gente não ser exaustivo para as outras pessoas. É bem interessante esse ponto. E aqui ele diz assim, ó, sentir amor próprio com relação aos interesses dos outros. O que ele está querendo dizer com sentir amor próprio, se é dos outros o interesse? É essa ideia de você tratar os interesses de outra pessoa como se fosse os seus próprios interesses. Ou seja, isso que a gente chama de solidariedade, isso que a gente chama de compaixão mesmo, como ele abre aqui o sloka. Quando você olha para outra pessoa e você tem essa solidariedade neste sentido de você contribuir. Putz, podia ser eu. Essa pessoa, se fosse eu, como é que eu gostaria de ser tratada, saca? E eu acho que a gente está num ótimo momento para tratar sobre isso, porque todo mundo tá vendo nas redes sociais, na internet, por aí, Instagram, YouTube, etc., tudo que está passando no Rio Grande do Sul. Então, é um momento que é interessante a gente exercitar essa parte da compaixão. A gente tem que começar por algum lugar, não é verdade? E como esse tipo de tragédia, porque é uma puta de uma tragédia que está acontecendo, como isso sensibiliza, faz a gente ficar um pouco mais solidário. Então, acho que é muito importante. Faz uma reflexão aí. Vê como você pode ajudar. Um pouquinho, que seja, alguma coisinha, uma doação, isso ou aquilo, não sei. Cada um tem um limite, tem uma predisposição, mas dá um passinho em direção a esse caminho. E eu acho que esses momentos são momentos fundamentais
que também nos dão essa oportunidade para a gente conseguir contribuir com alguém, contribuir com algo no mundo. E é fundamental. É nossa responsabilidade também, né? Porque se a gente pensar nessa questão do yoga, que a gente é então a gente tem responsabilidade aí, a gente tem muito amor, inclusive, para colocar nesse espaço. Então, que tal? Fica uma sugestão para você pensar, para você avaliar. Mas é bem interessante para esse momento. E aí, para continuar, então, a gente vai pensar nestas como as regras de boa conduta. Então, olha só, retomando as regras de boa conduta aqui apontadas pelo Ayurveda, é a gente ter compaixão por todos os seres. Isso inclui ser humano, porque tem um monte de gente que eu atendo que diz assim, eu amo os bichinhos, mas o ser humano eu não suporto, né? Então acho que hoje a gente tá invertendo até assim, inclui inclusive a compaixão pelo ser humano, é muito importante, né? Segunda coisa, o controle desse tipo de atividade, o controle no sentido de equilíbrio das atividades do nosso corpo, da nossa mente e da nossa fala. Essa questão de cuidar do interesse das outras pessoas como se fosse o nosso próprio interesse, e você, se não está passando por uma situação de vulnerabilidade também, você tem uma grande chance nesse momento de contribuir com gente que realmente está passando por tragédia, né? Então é o momento de começar a exercitar essa compaixão, essa solidariedade. E por fim, ele coloca que estas são as regras de boa conduta que te trazem longevidade, saúde, riqueza e também boa reputação em relação à sociedade. Agora, o segundo slogan, que é muito interessante, por quê? Você vai entender, porque está diretamente relacionado com a questão da nossa saúde mental, principalmente aos baixos da vida. Olha o que ele coloca aqui, ó. Aquele que pensa constantemente como passou o dia e a noite, nunca se tornará vítima da tristeza. Que será isso? Então aqui tem os comentários, né? Aquele que pensa. Que o comentarista coloca aqui como aquele que pensa? Aquele que pensa, que revê e que examina. Ou seja, não é só, pensei no que eu passei durante o dia, posso dormir, que não vou ter tristeza. Não. Pensou, reavaliou, examinou o que passou de dia. Para o yoga, o que está fazendo aí? Colocando-se como observadora ou observador daquilo que você viveu. E quando a gente consegue ir fazendo esse distanciamento das coisas que a gente vive, a gente consegue se colocar como observadora, a gente vai diminuindo como chama? A gente vai diminuindo a carga emocional que a gente coloca sobre os fatos que a gente vive. Então é bem interessante essa avaliação do que a gente passou. Por isso, para aprender a olhar como se fosse uma observadora e um observador. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele coloca assim, aquele que olha então constantemente como passou o dia e noite e não apenas, adota o caminho correto. Olha o que ele está dizendo. Aquele que avalia antes de seguir. Ou melhor, aquele que reavalia. Ele fiz uma coisa, aconteceu uma coisa durante o meu dia, sentei, fechei os meus olhos, avaliei o que aconteceu, posso seguir daqui. Essa pessoa, ela não é acometida, ela não é vítima da tristeza. Então, ela não é acometida por tristeza nesse sentido de ser vítima, né? De ter a tristeza crônica, que seria o que a gente chama de depressão. Por que não? Porque conseguiu o distanciamento desses fatos carregados por emoção. Muitas vezes, o que a gente faz, e que é muito ruim para a nossa saúde mental, a gente mergulha nessa emoção ruim, na emoção tóxica, e fica nela, como se o evento fosse a própria emoção tóxica que a gente sente. O que ele está sugerindo aqui? Sabe aquela coisa de que para, respira e pensa? Só que está te dando um método para fazer isso em um sloka. Reavalie o que passou no dia, reavalie o que passou, ou na noite, que seja, né? Então, assim, reavalie o que passou com você nesse período e, a partir daí, pensa no próximo passo. Aí,
você não vai ser acometido por tristeza ou por outras emoções tóxicas super fortes, justamente porque você consegue se distanciar das emoções e observar o fato pelo fato. Você está tirando as suas percepções, os seus sentidos mais relacionados com a questão da carga emocional. Então é bem interessante pensar sobre isso e treinar, principalmente. Eu sempre gosto de falar que quando a gente está pensando essas questões de boa conduta para o Ayurveda ou até mesmo de técnicas para a gente ter uma mente mais saudável, o que vai ser muito, 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 muito importante é a gente aprender e praticar. Aprender e praticar. Porque sem a prática, tudo fica muito complexo. Então, por exemplo, hoje a gente aprendeu algumas regrinhas do Ayurveda que são muito valiosas na vida, que são regras de boa conduta, mas não no sentido de boa conduta carregada cheia de moral, né? Não é essa boa conduta que a gente está falando. A gente está falando de um sentimento muito bonito e muito nobre, que é você tratar o outro como você. Tipo, você perceber que o outro é também você. Então, é assim que você trata a outra pessoa, o outro bichinho, porque a gente é um. É isso. E, ao mesmo tempo, como é que você faz para não se tornar vítima dos acontecimentos na sua vida, para você não ficar num turbilhão de emoções, mas sim conseguir sair, olhar para esses fatos, se distanciar um pouco para seguir. São muito valiosas, são slokas muito simples e muito valiosos. E eu espero que hoje você comece a treiná-los no seu cotidiano. E eu sei que é um tema super complexo, que daria para a gente ficar conversando horas aqui, mas pensa nessas questões, pensa nesses apontamentos. Se você tiver dúvida, escreve aqui embaixo, compartilhe o que você pensa sobre isso, que vai ser super importante. Assim a gente vai dialogando e enriquecendo os episódios do podcast, combinado? Então esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravina, profissional da Ayurveda e do Yoga. Namastê!